Fala pessoal do canal Boa Semente, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui para mais uma lição da Revista dos Jovens, lição de número 10. Jesus, o nome acima de todos os nomes. É um prazer ter você novamente aqui conosco, mas antes de começar, só reforçando alguns avisos sobre o nosso grupo de WhatsApp. Basta você entrar em contato com o número aqui na descrição do vídeo. Você entrando em contato, nós vamos te direcionar, vamos colocar você lá no grupo. E lá você vai ter acesso aos vídeos que são lançados, aos slides, lá, o plano de aula, tudo lá no grupo, beleza? E também te pedir para você deixar um feedback, deixa sempre um comentário aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma dica, alguma coisa que você queira compartilhar, queira perguntar, só deixar um feedback aqui que nós vamos estar olhando, vamos estar respondendo, tá bom? Siga-nos nas redes sociais também, o Instagram do canal Boa Semente, o meu Instagram vai estar tudo aqui na descrição, o pessoal da edição vai estar colocando aqui no vídeo também, tá bom? Então vamos lá, lição de número 10. Jesus, o nome acima de todos os nomes. Então vamos lá, texto referência, está lá em Filipenses 2, 6 ao 11, versículo 6 ao 11. Versículo do dia. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. O objetivo dessa lição, nós vamos entender o senhorio de Cristo, vamos identificar Jesus como Salvador do mundo e compreender Jesus como Rei dos Reis. Amém? Então vamos lá, introdução. Jesus Cristo foi exaltado a ponto de ter o seu nome acima de todos os nomes. Ou seja, o seu nome é superior a qualquer homem, seja na terra, embaixo da terra e acima dos céus. E isso move o seu poder, senhorio e reinado sobre todas as coisas. Então vamos lá. Nesse tópico 1, o tópico 1 vai falar um pouquinho sobre Senhor dos Senhores, né? O título, Senhor dos Senhores, em Jesus. Como a revista mesmo está abordando, né, o início aqui da revista, o título Senhor dos Senhores é porque ele governa todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Por isso que ele é Senhor dos Senhores. Tudo está submisso a ele. Ele é Senhor de todas as coisas. Amém? E aí o 1.1 vai falar que após a humilhação vem a exaltação. Isso é muito grandioso, porque nós já falamos muito sobre isso nas outras lições. Caso você queira dar uma pausa, voltar nas últimas lições, a gente falou muito sobre a humilhação de Cristo, toda a humilhação, tudo que ele passou. Teve uma lição que a gente falou muito sobre isso. Foi praticamente a lição inteira falando sobre o sofrimento de Cristo. E aí, dado, né, essa introdução sobre o sofrimento de Cristo, após a sua morte, a sua humilhação, a sua vergonha que ele passou, após a sua morte e ressurreição, Jesus recebeu o nome acima de todos os nomes. Ele virou o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Por isso que quando Jesus cumpre, né, o seu propósito, ali né, com tanta plenitude, né, ele cumpriu o seu propósito, após isto, Deus, o próprio Deus, o colocou em uma posição que não existe nenhum outro cargo superior a isso. Por isso ele está acima de todas as coisas, ele é Senhor dos Senhores. E isso traz o reconhecimento de todos os seres. No tópico 1.2, né, a gente entra ali falando sobre o reconhecimento de todos os seres. Que após tudo isso que nós estamos vivendo, né, o grande dia, a volta de Cristo e tudo mais, todos os seres dessa terra terão que reconhecer Cristo como o Senhor dos Senhores, o nome acima de todos os nomes. A palavra de Deus fala, inclusive esse tópico mesmo fala, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus. Amém? É interessante que esse tópico 1.2 fala que, independente das pessoas que acreditam ou não, a ciência acreditando ou não, o ateu acreditando ou não, todos estarão de frente com o Senhor dos Senhores e terão que reconhecer a sua autoridade na terra. Os joelhos deles serão dobrados e a língua deles confessarão
que ele é o Senhor de todas as coisas. Amém, pessoal? Então vamos lá, tópico 2. Jesus como Salvador. O próprio Jesus deixou claro ao dizer que só existe um caminho para Deus, ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, nesse tópico nós vamos ver Jesus como Salvador do mundo, que é um dos objetivos dessa lição. Nós vamos ver Jesus como Salvador do mundo. Sem Jesus não existe salvação. Sem Jesus não existe salvação. Não, o céu, uma coisa que eu sempre falo, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que o céu não é herdado por bondade. O céu não é herdado porque você é bonzinho, o céu não é herdado porque você faz caridade, porque você ajuda os outros, não. O céu é herdado pelo reconhecimento de Jesus Cristo, o reconhecimento de Jesus Cristo como Salvador de nossas almas. Essa é a nossa passagem para o céu. Explique isso aos seus alunos, reforce isso, porque muito se tem falado que o céu vai ser herdado porque nós somos bons ou porque nós temos que fazer bondade. Não, nós temos que fazer bondade sim, nós temos que ser pessoas boas sim, mas o céu não é herdado por isso. Nós precisamos reconhecer o nome de Jesus Cristo como Salvador de nossas almas. Amém? E sem Cristo não existe salvação. E aí a gente entra no 2.1, o nome de Jesus tem poder. Tudo isso que eu falei, o nome de Jesus tem poder, meus irmãos, para curar, para salvar, para libertar os cativos. Como eu falei, não existe salvação a não ser pelo nome de Jesus. Reforce isso na mente dos seus alunos. Reforce que a salvação vem somente e unicamente pelo nome de Jesus. E aí entra no 2.2, falando sobre o único mediador entre Deus e os homens, graças a Jesus, graças a Cristo. Hoje nós temos um relacionamento com Deus. Nós falamos muito sobre isso nas últimas lições também, mas sempre batendo nessa tecla de reforçar isso, de encaixar isso na nossa mente, para a gente ter ali um melhor entendimento do que a revista está querendo passar para os jovens e tudo mais. Mas sempre reforça isso, que Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança, ele é mediador de um novo relacionamento de Deus com os homens. Somente Cristo, somente Jesus Cristo pôde nos proporcionar isso. Nenhum outro nome, nenhum outro homem, nem outros nomes de outras religiões e nada pôde nos dar acesso direto a Cristo, graças ao que ele nos fez na cruz, graças ao seu sacrifício na cruz, graças ao seu sangue derramado por mim e por você. Hoje nós somos filhos de Deus, filhos por adoção, nós fomos adotados pelo Pai. Aleluia, essa lição está muito boa, pessoal. Refletindo, só para reforçar a gente fechar esse tópico 2 com esse refletindo muito bom da revista. O mundo moderno será melhor quando reconhecer que Jesus é o Senhor de todas as coisas, o único Salvador e Rei sobre todos os reinos do mundo. Amém. Dito isso, a gente já entra no tópico 3. Tópico 3. Jesus como Rei dos Reis. Os homens, de forma irônica, escreveram uma epígrafe na cruz de Jesus que o identificava como Rei dos Judeus. Mas Deus o colocará como Rei e Juiz de toda a terra. Olha que interessante. Uma forma de desmoralizar, zombar de Jesus. Colocaram ele um título ali na cruz, como Rei dos Judeus. Esse é o Rei dos Judeus. Colocaram ali uma túnica, uma coroa de espinho para zombar ali, de Cristo, da sua imagem, de tudo aquilo que ele estava passando. Mas mal sabiam eles que ele virá como Rei dos Reis, o Rei de toda a terra. Não existe rei maior que Cristo e reinado nenhum maior que o seu reinado. E aí a gente entra no 3.1. O seu reinado será eterno. Durante a história, passamos aí por grandes monarquias, inclusive a Bíblia fala muito sobre grandes reis que existiram em Israel e tudo mais, em diversos lugares do mundo, mas falando sobre a Bíblia, existia um período em que o rei começava a governar e ele terminava o seu governo, seja por morte ou usurpação, alguém tomava o seu reinado ou morria por velhice ou era assassinado, enfim. Mas sempre tinha um período de começo de reinado e fim.
Davi, desde o primeiro, vamos lá, Saul. Saul começou o seu reinado e morreu. Seu reinado acabou. E aí veio Davi. Davi começou o seu reinado, governou durante um tempo e morreu. Depois veio Salomão e assim sucessivamente. O que nós podemos ver com isso? O reinado dos homens não é perpétuo, não é para sempre. Por mais assim bom que seja, né, igual foi o reinado de Salomão, foi um reinado muito grandioso, muito rico, foi muito bom, né, para a economia, né, de Israel, eles ficaram muito ricos. Sempre tem um final, sempre acaba, porque os homens não são eternos, meus irmãos. Eu não sou eterno, você não é eterno. Então, o que essa revista quer nos dizer nesse tópico? Que não vai ser um reinado como o dos homens. O reinado de Jesus será para sempre. Quando Jesus vier com seu juízo e começar a reinar, nós governaremos juntamente com ele. E o seu governo será eterno e para sempre. As suas leis, tudo que ele impor sobre o seu reinado será para sempre. Nós desfrutaremos disso para sempre. Meus irmãos, isso é muito tempo. Isso é para sempre. Não vai ter um final como o reinado dos homens. E aí vai chegar a época em que Jesus virá como um rei que julga com retidão, que é o 3.2. Durante a vida de Jesus, nós podemos notar que Jesus veio e passou por 3 estágios. Olha que interessante. Jesus passou como réu, como culpado, né? Ele morreu como culpado. Ele também é advogado e ele também virá como juiz. Ou seja, os 3 estágios, né, ali como é que eu posso dizer? Uma justiça, talvez, né? Como é imposto aí a justiça, né? Tem um réu, tem um advogado e tem um juiz. Mas Jesus passou pelos 3 estágios. Ele foi réu, assumiu a culpa, a nossa culpa, o nosso pecado, ele levou sobre si. Ele assumiu essa culpa, ele foi réu. Mas agora ele é nosso advogado e também virá como juiz para julgar. Olha que interessante. Faça essa pergunta para os seus alunos. Que tipo de advogado morreria pelo réu? Que tipo de advogado morreria pelo seu cliente? Se ponha para pensar, ponha seus alunos para pensar. Se Jesus é o advogado, mas ele também foi réu, então quer dizer que ele, sendo advogado, ele morreu pelo culpado. Não é interessante isso? Então, passando por isso, ele ainda virá como juiz para julgar. E aí será o juízo final. Amém, meus irmãos? Conclusão: todos os homens e seres vivos que existem reconhecerão o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Amém. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma lição. Foi um prazer poder estar aqui com vocês novamente. Espero ter ajudado. Lembrando, deixe seu feedback aqui. Se você tem alguma pergunta, se você quer falar alguma coisa, reforçar alguma coisa, dar uma dica, enfim. Estamos aqui para te ouvir. Vai ser muito bom ter o seu feedback aqui embaixo, conversar com você. Valeu, pessoal. Espero ter ajudado. E é isso. Fiquem com Deus. Amém. E graças a Deus. Valeu!